Tem um médico francês chamado Pierre Barbet. Talvez vocês até já tenham visto esse texto, mas eu faço questão de lê-lo. Ele foi um médico francês e ele era um cirurgião-chefe do Hospital Saint-Joseph, lá em Paris. No ano de 1950, ele escreveu um longo estudo chamado de A Doctorate Calvary, não sei nem se eu estou pronunciando certo, mas que mais tarde foi publicado como um livro. E foi feito um resumo. Ele, como médico, ele vai relatar que ele era cirurgião e ele conhecia profundamente aquilo que as pessoas, as reações humanas diante das dores. E ele fez um longo estudo, publicou um livro, e nós temos aqui um pequeno resumo daquilo que ele relata de como foi o sofrimento e a dor de Cristo. Presta atenção. Análise médica sobre a crucificação de Cristo, autoria de Dr. Barbet, médico francês. Sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como a morte que Jesus sofreu. Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus. Lembra do que o texto diz de moê-lo? Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna no pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe. O sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem. O suor frio lhe impregna da fronte. A cabeça gira e uma vertigem de náusea, calafrios, lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois vem o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duros do que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, pesava aproximadamente 50 quilos. A estaca vertical já estava plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colado nas chagas. E tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao arrancarem a túnica, se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pedras e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego,
um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus, com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente, o nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor alucinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás, e encostam a estaca vertical. Depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o Marte levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia Jesus sente sede. Não bebe desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode sequer engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta uma vara, uma esponja embebida de bebida ácida, em uso entre os militares. Ele não bebe. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem e em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas e o pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra como um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar. Como um asmático em plena crise, seu rosto pálido, pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo e enfim em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos dos seus pés. Esforça-se a pequenos golpes e se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que Jesus faz esse esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Logo em seguida o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia começa. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio os pregos nos seus pés. É inimaginável a dor que ele sentia. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coágulo, enxames de moscas unem ao redor de seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde. De repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde, depois de uma tortura que dura 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me desamparaste? Jesus grita, tudo está consumado. Em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre em meu e no seu lugar.